Olá, sejam bem-vindos. Hoje trataremos de um assunto muito importante para o desenho auxiliado no computador, que é o fator de escala, o tamanho a ser representado na expressão gráfica, que impacta diretamente na impressão do projeto, ou seja, na apresentação gráfica desse projeto. Então vamos à nossa aula. Eu trouxe aqui um desenho para poder trabalhar o comando de escalonar e também passar uma orientação sobre esse tema tão importante que às vezes os alunos ficam perdidos nesse tamanho do desenho, quero imprimir, o desenho está maior do que a folha, o desenho está muito pequeno, ou o desenho não está na medida correta. E é muito comum na prática, quando a gente recebe um desenho, faz uma importação ou recebe um arquivo, que esse desenho esteja em uma medida diferente da real. Então, a primeira utilização do comando escalonar seria nessa finalidade de adequar o tamanho do desenho que você recebeu para a realidade de medida que você deseja. Então, aqui eu tenho uma peça mecânica e nós vamos adequar o tamanho dela. Então, vamos simular como se eu tivesse recebido esse arquivo, abrir o arquivo aqui no meu software. E é de fundamental importância que eu conheça pelo menos uma unidade de medida desse desenho, um valor de medida desse desenho, para que eu consiga fazer o escalonamento. Importante que o LibreCAD ele tem a opção de fazer o escalonamento nas duas dimensões x e y, ou só em x, só em y. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, para me usar o escalonamento tradicional, que é fazer a adequação do desenho em todas as suas dimensões proporcionalmente, eu preciso de definir, conhecer um valor pré-determinado do desenho que já está realizado. Então, por exemplo, se eu tenho informação que essa face do sextavado, ou seja, qualquer face desse sextavado maior, tenha 25 milímetros, a partir dessa informação eu consigo verificar se o meu desenho está adequado na escala correta aqui, ou descobrir qual escala ele está. Então, primeira coisa, nós vamos usar a ferramenta dist para verificar a distância dessa face do sextavado. Essa face tem 1.568.500 unidades. E aqui nós temos uma informação importante, né? Que unidade é essa? Todo software de desenho ele tem pré-definido a unidade de medida que está trabalhando. Então eu tenho aqui 1.568.500 unidades de medida na face desse sextavado maior. Porém, em qual unidade? Então, aproveitando a oportunidade, nós vamos voltar aqui na opção, na aba de menu Opções, Preferências do desenho atual, porque aqui vai estar as informações do nosso desenho, como o tamanho do papel, quando que isso vai ser necessário? Na hora de realizar a impressão. Default ele vem definido aqui com o papel A4, que é um padrão ISO. Unidades de medida. Aqui é importante, metros. Então, teoricamente, o computador está entendendo que a face desse sextavado tem 1.568.500 metros.
Então aqui eu posso definir a unidade que eu quero trabalhar. Quando eu estou em nenhuma, o software LibreCAD ou o AutoCAD, por exemplo, ele default parte com milímetros. Então, quando eu não defino a unidade de medida previamente e eu começo um arquivo novo, ele começa com a unidade em milímetros. Mas o correto é sempre que eu for iniciar um desenho ou receber um desenho a qual eu vou iniciar os trabalhos nele, seja para uma impressão ou para qualquer edição, eu defina a unidade de medida que eu vou trabalhar. Até para na hora de eu fazer o desenho, eu ter em mente qual é o valor que eu estou trabalhando, né? Eu vou lançar uma reta de 1 centímetro, ou 1 metro, ou 1 milímetro, isso vai influenciar, porque quando eu digitar uma unidade de medida, essa unidade de medida vai estar refletida pela unidade escolhida aqui. Então nós vamos aqui colocar aqui milímetros, e a unidade de medida que eu desejo trabalhar, porque essa peça ela está representada em valores de milímetros, né? Como eu falei, 25 milímetros a face do sextavado. Observe que quando eu voltar aqui para o papel, ele já está representando o tamanho padrão da folha A4 em milímetros, 210 milímetros de largura por 297 milímetros de altura. E ele já faz essa adaptação automática. Observe se eu vim aqui em unidades centímetros e voltar no papel, ele adequou o tamanho do papel para centímetros, 21 centímetros, 29,7 centímetros. E assim também como para metros ou qualquer outro tamanho. 0,21 metros de largura, 0,297 metros de altura. Então vamos aqui, unidade, e trabalhar com a nossa unidade em milímetro. Então, tendo conhecimento da unidade que está definida, eu sei que as medidas que eu realizar aqui agora, elas vão estar representadas em milímetros. Então vamos voltar na ferramenta Dist e verificar se o software fez alguma distinção no valor da face do sextavado. Então aqui, ó, ele continua com a mesma distância. 1.568.500 milímetros, porque agora eu defini lá nas opções do software. Ok. Então, eu quero ajustar esse meu desenho que eu recebi para 25 milímetros a face desse sextavado. O que é importante, se esse desenho está todo representado nas medidas corretas, ele só tem erro de proporção, de tamanho, o que nós conseguimos ajustar com a escala. Ou seja, se ele cresceu tanto de 25 milímetros para 1.568.500.000 milímetros, todas as medidas dele cresceu proporcionalmente. Isso acontece por versão de software, por alguma incompatibilidade. Mas não é comum que mude fora de proporção. Sempre o desenho na plataforma CAD mantém a mesma proporção. Pode ter erros de distância proporcionalmente por sair de um software que estava em metros e vir para um software que está em milímetros e vice-versa. Então, para isso, nós vamos usar a ferramenta escalonar. Então, aqui em cima, eu já tenho a minha barra aqui de comandos de modificação, a ferramenta escalonar. Eu também posso acessar ela aqui pela barra de menu Ferramentas, Modificar, Escalonar. E aí eu vou ter que selecionar as entidades que eu vou aplicar esse escalonamento. Aqui tem que ter um cuidado muito importante, porque aqui no LibreCAD eu não consigo selecionar todas as ferramentas, todos os objetos do desenho, depois que eu estou com a ferramenta selecionada. Eu teria que vir aqui um por um, clicando. Mas aí, qual que é
a estratégia? Vou dar um ESC aqui. Primeiro, eu já seleciono previamente os objetos que eu quero escalonar. E posterior, eu vou escolher a ferramenta escalonar, que pode ser selecionada pelo botão, pelo menu aqui dentro das ferramentas modificar, ou digitando, como vocês podem ver aqui na linha de comando, Scale ou SZ. Se eu seleciono previamente, eu já facilito. Já está tudo selecionado e o software já entendeu que tudo que está selecionado eu quero aplicar a ferramenta escalonar. Agora ele me pede aqui um ponto de referência. Tem que ter bastante cuidado com esse ponto de referência, porque se o desenho vai crescer, aumentar ou reduzir, ele vai fazer isso proporcionalmente equidistante ao ponto de referência. Então, se eu marcar aqui o ponto central, ele vai reduzir em direção ao ponto central, todos os elementos dele. Então, eu vou vir aqui e vou marcar aqui o ponto central. E em vez de eu vir com o mouse e marcar, eu vou digitar, porque esse ponto central ele está no ponto absoluto 00. Ajuda, eu não tenho certeza se está no ponto 00. Ok, então vem aqui, selecione a ferramenta de precisão centro, porque esse desenho está todo envolvido no centro das circunferências. Então eu posso vir aqui agora e determinar o centro, de modo que ele vai expandir ou reduzir em torno desse ponto de referência. E aqui nós temos a janela de opções. Aqui nós já podemos ver a opção apagar o original, ou seja, ele vai reduzir o tamanho e apagar o desenho original. Ele vai manter o original, ou seja, ele vai pegar esse desenho, fazer a redução ou a expansão e não vai apagar o desenho no tamanho original. Vai ficar dois objetos representados. Múltiplas cópias, ele vai fazer o efeito escalonar múltiplas vezes. Então, por exemplo, se eu deixar aqui 10 vezes, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o tamanho atual, reduzir pela proporção uma vez, pegar essa nova proporção e reduzir igualmente mais uma vez e repetir esse processo 10 vezes. Então vamos deixar aqui apagar o original, porque eu quero escalonar e ficar apenas com o desenho escalonado para me chegar na dimensão correta. Aqui eu tenho uma informação importante que o LibreCAD me fornece, a opção de escalonamento isotrópico. O desenho vai ser escalonado proporcionalmente em todas as direções, x, y, z. Se eu colocar aqui desmarcar essa opção, eu posso escolher entre x e y qual é o fator que ele vai ampliar ou reduzir. Ele pode ampliar 10 vezes em x e apenas 2 vezes em y, ou ele pode ampliar 10 vezes em y e 3 vezes em x. Né? Então não seria uma ampliação proporcional. Nesse caso, em particular, como o desenho está todo proporcional, apenas com as medidas alteradas, mas todas por igual, eu vou escolher o escalonamento isotrópico. E aqui vem o detalhe. Qual é o fator de escalonamento? Se esse fator for maior do que 1, eu vou ampliar o meu desenho. Se esse fator for menor do que 1, sendo decimal menor do que 1, ele vai reduzir as dimensões do meu desenho. Então, se eu digitar aqui 0,5, ele vai reduzir o meu desenho pela metade. Todas as dimensões do desenho vão ser reduzidas pela metade. Se eu colocar aqui 1, ele não vai reduzir e nem ampliar. Ele vai manter a proporção. 1 para 1. Se eu colocar aqui 2, ele vai dobrar o tamanho do meu desenho. Então, aqui que vem agora o importante. Qual é o fator que eu vou utilizar?
E existe uma regra para a gente descobrir esse fator. Por quê? Eu tenho o valor real atual do desenho, 1.568.500, e eu tenho o valor do desenho original, que é 25. Então eu quero sair de 1.568.500 milímetros para 25 milímetros. Como que eu vou fazer a definição desse fator? Vou fazer a divisão do valor que eu quero chegar, que é os 25 milímetros, pelo valor que eu tenho atualmente, que é 1.568.500. Então, vou pegar aqui a minha calculadora e vou fazer a conta. Eu quero ir para o valor de 25, que é a referência do sextavado que eu já conheço previamente. Dividido pelo valor que eu tenho atual no desenho. 1.568.500 igual. Esse, então, é o meu fator. Zero vírgula zero 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 1593879.503. Júlio, precisa todas essas casas decimais? Quanto mais casas decimais, mais preciso o escalonamento. Então, era 1,5 vezes 10 a menos 5. Então, andei essa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vamos verificar. Eu fiz a forma correta, vou apertar aqui o OK. O meu desenho desapareceu. Evidentemente, eu saí de 1.500.000 para 25, ele ficou muito pequeno. Aqui no LibreCAD nós temos as ferramentas de visualização, né? Nós temos aqui referências de zoom, como aproximar, e nós temos essa ferramenta enquadrar. Por que essa ferramenta é importante? Sumiu meu desenho, Joito. Quando você manda enquadrar, ele vai pegar tudo que está desenhado na sua tela e enquadrar. E isso vai facilitar você localizar o nosso desenho que foi reduzido. Vamos confirmar as medidas. Então, para variar um pouquinho, eu vou escolher aqui a função aqui dist, então régua. Pegar a face do sextavado e ela está com 25 milímetros. Então, funcionou corretamente o meu processo de escalonamento. Lembrando que eu fiz aqui com um valor exorbitante, justamente para provocar aí o uso da calculadora, mas você pode ter diversos fatores de escalonamento. Depende da situação que você se encontrar. É muito comum esses números quebrados, muito grandes ou muito pequenos, acontecer quando eu mudo de uma plataforma CAD para outra, do AutoCAD para o LibreCAD, ou do LibreCAD para o KiCad. Então pode acontecer. Depende muito como a pessoa fez o desenho também, como ela salvou, a pessoa que te enviou esse projeto, ou se você pegou esse projeto na internet, mas enfim, em qualquer situação, basta você ter o conhecimento de uma unidade de medida aí do desenho correta, como no caso aqui eu usei o 25 milímetros aqui da face do sextavado, e todo o meu desenho foi adequado. Mas eu também posso usar o escalonamento dentro do meu projeto, no momento que eu estou desenhando, né? Eu posso usar a ferramenta escalonar para fazer escalonamento de uma peça só. Exemplo, eu vou escalonar agora esse polígono aqui, esse sextavado. Vou selecionar ele aqui, o central. Eu quero reduzir ele pela metade. Então eu selecionei ele, clicar na ferramenta escalonar, escolher o ponto de referência central aqui e vou dizer que eu quero agora reduzir ele pela metade.
de 25 milímetros a face para 12,5. Então, se eu quiser usar calculadora, evidentemente que é só uma conta simples, né? E é o que eu quero chegar, 12,5 dividido pelo que eu tenho agora, 25 milímetros. Então, vai ser 0,5 esse fator. Então, vou vir aqui, 0,5 e vou escalonar. Então, agora eu reduzi só o meu sextavado central. Para confirmar, eu posso vir aqui, ferramenta régua, verificar a face, que agora se encontra com 12,5 milímetros. Então, esse aí é a ferramenta de escalonamento. Nós vamos trabalhar com fatores de escala, de modo geral, do desenho, na aula de impressão. Na hora de imprimir o projeto, que isso influencia muito. Porque existe esse fator de escala, que é o tamanho do desenho que eu estou trabalhando aqui. Existe o fator de escala, que é a adequação do meu desenho no papel de impressão, né? Vocês aprenderam aí em desenho técnico, expressões gráficas. Eu tenho um desenho de uma casa, uma planta baixa, eu quero que ela ocupe o espaço dentro de uma folha de papel A4. Então, eu vou ter que aplicar uma escala. Evidentemente, para cada área de atuação do desenhista, do projetista, ele tem escalas padrões para utilização, né? Um para 50, um para 25, um para 20, um para 100, um para 1000, um para 10.000, se for um mapa, por exemplo. Então, nós vamos trabalhar isso em outras aulas. Por enquanto, eu agradeço a atenção de vocês e espero que vocês absorvam o conhecimento e pratiquem a utilização da ferramenta escalonar.